Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso tema síntese, endereçamento e secreção de macromoléculas. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho de como ocorre a síntese e a modificação de proteínas pelo retículo endoplasmático rugoso. Mas para falarmos disso, é importante que a gente lembre e retome alguns conceitos de como que ocorre a síntese de qualquer proteína presente na célula. A síntese proteica ocorre de maneira codificada por moléculas de DNA. O DNA carrega então como se fosse um livro de receitas de todas as informações necessárias para a síntese de todas as proteínas que a célula vai precisar durante a vida. O DNA, como nós já vimos, ele está albergado na organela denominada de núcleo, e para que essas informações genéticas sejam transformados em proteínas, eles precisam passar, essa molécula de DNA precisa passar por um processo de transcrição. A transcrição, então, gera moléculas de RNA, que podem ser RNA mensageiros, transportadores ou ribossomais. E aqui nesse exemplo eu vou falar um pouquinho sobre o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, nas células eucarióticas, passa por um processamento, gerando um RNA mensageiro maduro, que vai ser então reconhecido pelo complexo poronuclear, exportado para o citosol, e lá no citosol esse RNA mensageiro vai ser traduzido para formar uma proteína. Falando um pouquinho do destino das proteínas após o processo de tradução, as organelas presentes dentro da célula importam essas proteínas que são sintetizadas no citosol de diferentes maneiras. Nós já vimos lá que o núcleo é uma organela que importa as proteínas através dos poros nucleares, por intermédio das importinas. Já as organelas como as mitocôndrias e os cloroplastos importam essas proteínas através de transporte pelas suas membranas. O retículo endoplasmático também importa as suas proteínas através de transportadores de membranas. E outras organelas, como o aparelho de Golgi e o lisossomo, que importam suas proteínas por vesículas. Então, as proteínas são lá importadas do citosol para o retículo endoplasmático, através de um transporte de membranas, e o retículo endoplasmático envia essas proteínas por meio de vesículas para o aparelho de Golgi. E o aparelho de Golgi vai ser a organela responsável por endereçar essas proteínas, ou para o lisossomo, ou para a membrana plasmática, tudo por meio de transporte denominado de transporte vesicular. Uma pergunta que fica em aberto é: como é que essas proteínas sabem para onde elas têm que ir? Então, tudo isso está no código químico dessas macromoléculas. A gente já viu, no caso das proteínas nucleares, que essas proteínas têm uma sequência de localização nuclear. Então, elas têm lá uma sequência rica em aminoácidos básicos que são reconhecidas pelos receptores denominados de importinas. Acontece da mesma forma para as proteínas que são importadas para a mitocôndria, por exemplo. Elas têm sequências de aminoácidos que são reconhecidas por receptores lá na membrana das mitocôndrias, e isso permite que elas sejam importadas para o interior dessa organela. As proteínas que são importadas para o retículo endoplasmático também vão ter uma sequência sinal específica que é reconhecida por um receptor que vai mediar essa importação. A síntese de muitas proteínas celulares é iniciada no citosol, mas é completada no retículo endoplasmático rugoso. Esse é o caso das proteínas secretadas, das proteínas que fazem parte da membrana plasmática, das proteínas do lisossomos e das proteínas presentes no lúmen do retículo endoplasmático e do aparelho de Golgi. Todas essas proteínas começam a ser sintetizadas em polirribossomos livres no citosol, mas as suas sínteses continuam no retículo endoplasmático rugoso. E esse processo é mediado pelo reconhecimento das sequências sinal, que são as sequências de aminoácidos específicas presentes nessas determinadas proteínas, as quais são reconhecidas
por uma molécula proteica chamada partícula reconhecedora de sinal, que se encontra solúvel no citosol. E nós vamos falar mais detalhes sobre esse processo na próxima aula. Obrigada pela atenção de todos e até!